Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente, jovens da Casa Apostólica de Adoração, jovens de todo o Brasil. Estou muito feliz por estar aqui nesse segundo capítulo da leitura diária da Bíblia, através desse canal no YouTube, desse ministério Conectados no Alto. Estamos aqui para levar uma palavra até você. O propósito desse ministério Conectados no Alto é de levar uma palavra, uma leitura bíblica diária para você. Uma leitura no máximo de 10 minutos para que você receba, para que você pare e tenha esse tempo. Sabemos que os jovens, corrida a vida dos jovens, há muitas coisas que os envolvem e por isso preferimos lançar esse canal no YouTube para que você, aonde você estiver, você parar e ver por 10 minutos essa leitura bíblica diária, acompanhar até mesmo pelo seu celular, pelo seu smartphone, acompanhar essa leitura bíblica através do aplicativo de uma Bíblia. Então dá para todos ler, dá para todos acompanhar e estudar e ouvir a palavra por 10 minutos. Esse é o propósito dos Conectados no Alto. Amém? Então vamos dar continuidade, vamos ler Salmo capítulo 2, diz assim, acompanha comigo, diz assim: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governantes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo de Sião. Proclamei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, e hoje te direi. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os migrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se irei e pereçais no seu caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse Salmo, capítulo 1, ele é um salmo figurativo do poder, da glória do Messias, do ungido do Senhor. Mas ele é palavra para mim e para a sua vida. Vamos entender melhor. O versículo 1 diz assim: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aqui está falando, por que os gentios imaginam coisas vãs? Por que os gentios se ajuntam, se aglomeram e imaginam coisas vãs? Contra quem? Contra os princípios do reino de Deus. Contra mim, contra você, contra aqueles que fazem parte do reino de Deus, que recebe a palavra como evangelho, que recebe a palavra como princípio do reino de Deus. Esses pensam coisas más, coisas vãs de nós. Por isso aqui a palavra coloca esse ponto de interrogação. Por que o gentio imagina coisas vãs? Olha o que diz no versículo 2. Os reis da terra se levantam e os governantes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui está dizendo que os reis da terra e os governantes da terra, eles se faz um ajuntamento para consultar contra o Senhor, nosso Pai, e contra o seu ungido, a qual é o nosso Rei, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então aqui, por que os reis e os governantes? Porque fala do governo, aqueles que estão governando sobre a terra. Aqueles que governam sobre a terra, eles se ajuntam para ir contra, colocar leis, colocar princípios mundanos, a qual são contra os princípios do reino de Deus, a qual eu e você fazemos parte. Então esses reis, esses governantes, significam aqueles que têm o poder da terra no dia de hoje. E esses vão fazer leis, e esses vão elaborar projetos, vão aprovar coisas que são ao contrário à palavra do Senhor, que são ao contrário aos princípios do reino de Deus. Continuamos. Versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui está dizendo que os ímpios, ele quer romper as ataduras, romper, isso fala desatar daquilo a qual é princípio para mim e para você. Ele quer tirar o princípio do reino de Deus e lançar fora sobre os princípios a qual está do mundo. Então o mundo ele vai rejeitar
aquele que ama o mundo, aquele que prefere o mundo, aquele que quer ter uma vida alheia, aquele que quer ter uma vida vã, ele vai querer se desatar do princípio do reino de Deus e lançar fora. Mas olha o que o nosso Deus disse na sua palavra. Aquele que habita nos céus se rirá e o Senhor zombará deles. Sabemos que o trono de Deus ele está nos céus e o nosso Rei Jesus Cristo está sentado à direita do trono do Pai. Até que a nova Jerusalém desça para a terra e ali estabeleça todo o seu governo. Ali sentaremos juntamente com o trono de Cristo para reinarmos e governar. Mas aqui diz que aquele que está nos céus, quem que está no céu? O Pai e o Filho e o Espírito Santo está sobre a terra. Aqueles que estão no céu, olha o que ele dirá, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então ele fará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Os que está no céu dirá, aquele é o Pai, que está no céu dirá, eu ungi o meu rei sobre o meu monte santo de Sião. Sabemos que Sião significa governo. Vocês, jovens da Casa Apostólica, sabem que Sião significa posição de governo. Jovens de todo o Brasil significa Sião, posição de governo. Então Deus, o Pai, ungiu o seu ungido, a qual é Jesus Cristo, como rei sobre toda a terra. E colocará sobre uma posição de governo sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso que em Apocalipse fala que os reinos dessa terra serão do vosso Cristo, serão de Jesus Cristo. Por isso que diz essa posição de governo, Sião. Então Deus colocou Jesus Cristo numa posição de reinar e governar sobre toda a terra. Ele ungiu sobre Sião, sobre o governo. E versículo 7, e proclamei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Sabemos que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabemos que todo joelho se dobrará diante dele. E olha aqui, pede-me e te darei todos os gentios da terra. E te darei por possessão todos os confins da terra. Quer dizer que todo o povo que está na terra confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E toda a terra será governada por ele. Amém? Versículo 9. Tu os me ligarás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Quem que Deus fará isso? Quem Deus vai despedaçar? Quem Deus vai ali esmagaçar? Aqueles a qual não se submeteu ao princípio do reino de Deus. Aqueles a qual não aceitar a palavra como princípio do reino de Deus. Aqueles a qual não se submeter, não à religião, porque a religião ela traz contenda, a religião ela traz briga, a religião ela traz violência, mas aqueles que não se submeter ao reino de Deus, porque a palavra fala sobre um reino, e o reino não são placas denominacionais, o reino de Deus não são igrejas, várias denominações por aí. O reino de Deus é um só, e Jesus Cristo ele pregou o reino dele. Então quem não aceitar os princípios do reino de Deus, ele fala que ele vai ali dar uma peneirada, vai esmiuçar, vai despedaçar. São esses. Olha o que diz no versículo 10. Agora pois, ó reis, sede prudente e deixai-vos instruir, juízes da terra. A vontade de Deus não é esmagalhar esses, nem despedaçar desses como um vaso, nem com vara de ferro, mas a vontade de Deus é, versículo 10, agora pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos os instruir. Quer dizer, a vontade de Deus é que esses reis sejam instruídos pela palavra de Deus, que esses reis e que esses juízes sejam instruídos pelos princípios da palavra de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Agora olha o que diz no versículo 11. Servir ao Senhor com temor. Isso significa o quê? De instruir, de reinar e de governar com temor. E além de ter temor, diz assim, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho. O que significa aqui beijar o filho? Receber o filho. A Bíblia fala que de maneira alguma iremos Pai se não for através do Filho. Temos que receber a Jesus Cristo, recebermos o Cristo, manifestarmos o Cristo, para podermos estar conectados totalmente com o Pai. Porque somente o Filho conhece plenamente o coração do Pai, e só vamos ao Pai através do Filho.
Por isso que a Bíblia fala, olha, beijai o Filho, recebei o reino, a qual o Filho veio trazer e implantar sobre toda essa terra. Um reino de amor, um reino de paz, um reino de retidão, de justiça, de integridade. Beijai o Filho, e significa abraçar tudo aquilo que Jesus pregou e ministrou. Receber o Evangelho com todo ser. Receber, deixar o Evangelho entrar no seu espírito para que você tenha vida e vida com abundância, e receber os princípios desse Evangelho, receber os princípios do reino de Deus. Isso significa beijar o Filho, amar as suas obras, amar a sua palavra. Versículo 12: beijai o Filho, para que não se irei e pereçais no caminho, quando em breve se acender a ira do Senhor. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. A Bíblia fala que aquele que beijar o Filho, isso, ser um com o nosso Rei, aceitar o Evangelho, se submeter à autoridade do nosso Rei Jesus Cristo. A Bíblia fala que com esses serão guardados na ira do Senhor, para que tudo vai bem. A Bíblia fala que esse é um bem-aventurado. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então a Bíblia fala que quando vier ali o juízo do nosso Senhor, e quando será estabelecido o reino de Deus e a sua justiça sobre toda a terra, nós beijamos o Filho, amamos o Filho, somos um com a palavra dele, somos um com o reino dele, somos um com o princípio da palavra dele, somos um com o princípio do reino dele. Esses serão bem-aventurados. Por isso, jovens, a palavra de hoje é ser bem-aventurado. E para você ser bem-aventurado, um conselho eu te dou: ama a palavra de Deus, ama a palavra do Senhor, ama a palavra que o Filho deu através do Evangelho, ama o princípio do reino de Deus, ama a justiça do Senhor. Por isso que diz lá em Mateus 6,23, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a palavra para vocês hoje, jovens. Foi um prazer estar aqui. A palavra de hoje: beijar o Filho, amar o Filho, ser um com o Filho, porque aí sim, verdadeiramente manifestará o Cristo em vós, a esperança da glória. Uma boa tarde para vocês. Foi um prazer estar aqui, e amanhã estaremos na nossa lição 3, que vai ser Salmo capítulo 3. Um abraço a todos e Deus vos abençoe.